Muito bem, boa noite a todos, a paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos em Cristo aqui pela Betfagé e você aí pela internet, que Deus possa nesta noite maravilhosa alcançar a sua vida, a sua e de sua família e trazê-los todos cativos a Ele na sua imensa graça e misericórdia. Peço a vocês que abram o seu boletim, devem tê-lo em mãos ainda, e nós, a rigor, não vamos falar exatamente sobre o que está aqui, considerando, vou usar aqui a frase do pastor Carlos, considerando que hoje à noite nós não temos excepcionalmente convidados, eu sou levado pelo Espírito a trazer uma outra mensagem que não especificamente o que está aqui. Mas enfim, seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente, Isaías 40, verso 8, que é uma passagem bastante conhecida por crentes e até descrentes. E aí o texto diz claramente que nós, nordestinos, vivenciamos uma seca muito forte, muito grande, talvez a pior seca dos últimos 60 anos. E a imprensa brasileira está a anunciar, lamentavelmente, esta desgraça da seca e a denunciar dia após dia, não é, os desmandos políticos, alguns deles muito aproveitadores. Muitas vezes o governo faz de conta que a tudo e a todos atende, mas a verdade é bem outra, pouco às vezes faz realmente, até porque seca gera votos. Então cumpre-me dizer que a pior seca não é a seca d'água, a falta d'água. A pior seca mesmo é a falta de óleo. E aqui não me refiro ao pré-sal, ao petróleo, me refiro a algo muito mais precioso, muito mais importante do que o próprio óleo negro. Me refiro ao óleo do Espírito Santo de Deus. A pior falta não é a falta d'água em si, mas a falta de óleo, o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Porque a vida sem óleo, ela é comparada à erva ou flor que cai ao efeito do vento de uma tarde quente e triste. Portanto, para erguer de novo o espírito de alguém que se diz crente já, se diz cristão, professa-se cristão, mas a rigor muitas vezes as suas práticas não o denunciam como tal, para erguer de novo o espírito de um povo sofredor, somente a ação do Espírito Santo, que é puro consolador, somente Ele pode fazer isso. Portanto, a palavra de Deus vai sempre subsistir como verdade que é pura em cada coração, que a acolhe, e mais do que o acolhimento, lhe dá também a certeza do cumprimento em suas vidas. Agora voltemos ao texto da palavra oficial desta noite, em Tiago 4, e nós queremos falar, mudando na verdade o foco da coisa nesses últimos momentos, considerando-se que estamos em família, estamos em igreja, e hoje é um culto de ceia, segundo o sacramento da Bíblia Sagrada, batismo e ceia. Então a palavra será muito mais uma palavra, digamos assim, para uso de casa, uma palavra voltada como precaução, como prevenção a nós cristãos professos e oxalá praticantes. Vamos lá rapidamente. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em cada um de nós? Antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, se vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O nosso Tiago, irmão do Senhor, meu irmão do Senhor, está aqui escrevendo as tribos da dispersão, mais ou menos entre o ano 45 a 50 ano Domini. E ele faz esta epístola com uma advertência grave e importante àquela comunidade dispersante, porque a comunidade que se nomeava cristã, estava desapercebida de uma coisa que já naquela época ameaçava a integridade da igreja, e hoje muito mais, uma coisa chamada mundanismo. Um mal, uma erva daninha, algo terrível, muitas vezes de forma sutil, sorrateira, mas muitas vezes muito mais agressiva, visível, palpável. E ela vem para a comunidade, se não houver, na verdade, vigília por parte da liderança, dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças, se não houver gente de bem e de Deus, que de fato conhece a palavra de Deus, se não apenas a folheia diariamente, se não houver isso, o mundanismo vai de fato se instalar em qualquer comunidade que se autonomeie cristã. Portanto, nestes 10 versículos aqui, diante de seus olhos, nós temos uma verdade apostolar ou apostólica. Nós temos uma advertência seríssima de que a verdadeira igreja de Jesus Cristo não pode permitir que o mundanismo entre dentro dela. Se não, vejamos, qual a causa desse mundanismo? Porque lembremos-nos uma coisa clara, Deus nos tirou do mundo para fazermos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, gente separada para o serviço da obra, para a comunhão dos santos. De modo que uma das marcas da verdadeira igreja cristã é o separatismo não radical, não sectário, não exclusivista, não como se não fizesse parte do mundo, pois o faz parte sim dele, mas comportamentalmente, moralmente, de valores, nada temos com o mundo, absolutamente nada temos com o mundo. Portanto, a causa do mundanismo vem primeiramente das guerras, contendas que há no meio de vós, e aqui não é no mundo. Lembremos-nos que esta epístola de Tiago não é para os descrentes, é para os crentes. E quem duvidar, eu vou ler bem no comecinho dela. Capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então não é uma carta para descrentes, como muitos leem, como se fosse para descrentes. É uma carta para crentes. É uma carta para comunidades cristãs. E não para o mundo, como se muito prega por aí. Primeiro erro. Então, pastor, como o senhor vai nomear, vai conceituar o que seja mundanismo? Ora, eu vou pegar aqui uma palavra que o pastor Amaral muito usa, que é a cosmologia. O que é a cosmologia? É o estudo-logia do cosmos, dos mundos. Mundos visíveis e invisíveis. Mundos físicos e espirituais. Mundos palpáveis e mundos intangíveis. Isso é, em síntese, grosseiramente, o que seja uma cosmologia. Cosmologia tem também a ver com cosmovisão. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua cosmovisão? Qual é o seu cristianismo? O nominal ou o praticante? O de folhear a Bíblia ou de entendê-la? O de superfície, e aí tem a ver com internet, perfeito? Porque o que caracteriza a internet, senão a palavrinha chamada navegar? Navega-se na internet. Mas se eu quiser algo mais profundo, eu não posso continuar navegando na internet, surfando na internet. Se eu quiser algo mais sólido, eu tenho que mergulhar. O problema é que muitos cristãos apenas navegam no cristianismo.
apenas surfam nas ondas das cartas paulinas, apenas surfam nos salmos, especialmente o 4, Senhor, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. E dorme como um porco. Então a questão não é apenas você surfar, navegar. A questão é você se aprofundar, você mergulhar. E na hora que você apenas surfa, navega e não se aprofunda, o mundanismo vai sorrateiramente entrando na sua casa, entrando no seu coração, entrando na sua comunidade. Portanto, uma das causas do mundanismo são as guerras, as contendas, perfeito? As dificuldades, os prazeres, os prazeres que militam na nossa carne. Mas o texto é claro, que também a cobiça é um dos fatores preponderantes para a causa do mundanismo entre nós. Matais e invejais, e aqui, repito, não é para descrentes, é para alguém que se diz crente. Matais e invejais, e nada podeis obter, porque viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E aqui uma explicação: a cobiça em si mesma já é pecaminosa ou pecadora, pecatus. Desejar é uma coisa, cobiçar é outra. O desejo é legítimo se está conforme a palavra de Deus. A cobiça não. Porque a cobiça necessariamente tem a ver com inveja e planos ardis para destruir ou obter alguma coisa em detrimento de alguém. Então isso também é causa de mundanismo. A cobiça, a inveja, o fazer guerras. E o pedis. Por quê, pastor? Porque pedis mal, verso 3. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Eis porque muita gente pede e não recebe. E não recebe nunca, e chega a um ponto em que pergunta assim: mas Senhor, o que foi que eu fiz? Se fosse falar mesmo, diria: você pediu mal, porque você pediu para você esbanjar em você mesmo, na sua própria, incredulidade, incapacidade de perceber as coisas que são de Deus. E aí o versículo 4, o nosso Tiago vai dizer assim: infiéis. Infiéis. Eu quero lembrar que a palavra infiel é muito mais profunda, é muito mais penetrante, é muito mais séria do que a palavra gentio, tão comumente usada por nós. A palavra infiel é muito comum na religião islamita, no islamismo, quando para eles todos nós somos infiéis. Todos somos infiéis. Mas aqui trata-se de um judeu chamado Tiago, falando às 12 tribos da dispersão, nomeadamente cristãs, e chamando-os de infiéis. Porque na hora que você deixa passar quaisquer coisas contrárias à palavra de Deus na sua casa, na sua vida, no comportamento seu ou de familiares, isto é uma forma de infidelidade. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que nós temos hoje em dia, lamentavelmente, em muitas comunidades, no mundo chamado evangelicalismo brasileiro, principalmente, que é o nosso, são conveniências. É a incapacidade de perceber o mundanismo entrando na comunidade. Ou muitas vezes, a conveniência de não falar porque vai, na verdade, agredir ou vai sensibilizar alguém, alguém vai sair da comunidade porque achou ruim, por isso ou por aquilo outro. Ora, é da responsabilidade da liderança, das comunidades sérias, perceberem as sutilezas ardis do diabo e dizer: isso não vinga aqui, isso é antibíblico, isso é errado, isso é herético, isso não pode permanecer no meio da comunidade. Agora, para isso, eu preciso o quê? Conhecer a palavra de Deus.
Eu preciso saber a verdade para poder detectar a mentira. Eis porque é tão importante. Todo crente, eu sempre me repito nesse aspecto, conhecer a palavra via a igreja, via a comunidade, via a escola dominical. Do contrário, igreja, vamos estar navegando, surfando dominicalmente na comunidade. E aí, mais uma vez repito, se não houver fidelidade, haverá a infidelidade. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você não é visto como uma ameaça ao mundo, você está, na verdade, pecando. Isso é grave, não é? Eu sei que esse tipo de palavra não agrada a muita gente, mas nós temos que falar a verdade, doa em quem doer, porque é a palavra de Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se também inimigo de Deus. Agora vejam, a palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Alguém dirá, pastor, como é que o senhor vai então explicar, como é que o senhor vai então sair desse aparente paradoxo? Deus amou o mundo. Mas aqui o texto diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como ele próprio pode amar o mundo sem se constituir em inimigo de si próprio? Pegaram? Perceberam essa aparente contradição? A explicação é muito simples. Aqui o mundo, o cosmos aqui, não é toda a cosmologia, toda a astrofísica, todas as galáxias, não. O mundo aqui é o ser humano, porque Deus amou o mundo, amou o ser humano, o pecador. Porque Deus amou a ele de uma tal maneira que deu o seu Filho primeiro e único, unigênito, para que todo aquele que nele, Cristo, creia, será salvo. Deus não veio salvar galáxias. Deus veio salvar o humano. Por isso se diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas em Tiago 4,4, aquele que, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se eu não souber diferenciar o que é o amor ao mundo, cosmos, e o amor ao homem, eu vou entrar em contradição. Então, se o mundo está achando você um crente muito legal, muito modernoso, muito liberal, que você sabe, é gente boa, é um cara moderno, é uma menina moderna. Se você estiver com este conceito, nós estamos nos constituindo inimigos de Deus, sim ou não? Leiam o texto, sim ou não? Vamos em frente. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Pastor, Deus tem ciúme? Bom, é o que o texto diz. Não ciúme doentio, não ciúme tradição ou tradução de desconfiança, não um ciúme doentio, sabe, pegajoso, maléfico, mas um ciúme, entenda-se, cuidados especiais, amor em profundidade, cuidado, amor sem limites, para que você não caia na contradição, não caia no mundanismo, não caia no cristianismo apenas de fachada. Seja de fato cristão, verdadeiro, autêntico, conhecedor da mensagem da cruz. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje pela manhã o pastor Amaral citou um pastor das antigas, Jimmy Swaggart, a quem eu também durante anos e anos e anos acompanhei e cantei suas canções. Teve problemas, depois pediu perdão e voltou à ativa, mas perdeu a credibilidade, perdeu muito. Ele nunca mais, pastor Amaral, foi o mesmo, lamentavelmente. Nunca mais foi o mesmo. Mas afora isso, o texto diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Meus irmãos, lá em Provérbios, eu marquei aqui rapidamente, porque temos a ceia, e eu quero ser pontual com o horário. Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba precede a ruína. A soberba precede, quer dizer, vem antes da ruína, e a altivez do espírito, a queda. Olha, Deus abomina a arrogância, abomina a altivez, abomina a soberba. Ou você achar, ou eu achar, ou nós acharmos que somos os tais, os donos da verdade. A verdade tem um nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Na hora que eu penso que o meu ministério, a minha ação, a sua vida está acima da palavra, aí é soberba, aí é arrogância, aí é prepotência. E aí já é um prelúdio, um prenúncio, uma associação da derrota que virá fatalmente. Fatalmente. A palavra realmente é para você pensar, e só depois da glória. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao, e Ele fugirá de vós. Como é que se resiste ao mundanismo? Conhecendo a palavra. Como é que se resiste às ciladas do diabo? Revestidos pelo Espírito Santo. Como é que se resiste a tanta coisa ruim? Ora, ficando na boa, com os pés na rocha, que é Jesus Cristo, firmado na rocha. Como é que se passa incólume em meio a tantas adversidades? Ora, confiando em Deus, de modo que para cada situação desesperadora, há uma palavra confortadora. Você me compreende? Agora, para isso eu necessito, repito e me repito, conheça a palavra. Vamos ler a palavra. Aleluia. Chegai-vos a Deus, verso 8, e Ele se chegará a vós. Sabe aquele versículo aí do mundo? Dê um passinho para Jesus, Ele vai te dar 10 passinhos. Está onde isso na palavra de Deus? Isso está onde na palavra de Deus? Aqui tem a ver com aproximação, com quebrantamento, com arrependimento, com singeleza, com simplicidade, com reconhecimento das nossas limitações. Quando eu faço isso, quando eu me quebranto, quando eu faço ato de contrição, é o novo, ato de contrição. Quando eu entro em contrição, Deus olha para mim com um olhar diferenciado. Tipo assim, Ele se despojou da arrogância, da soberba, da altivez, da prepotência que Ele supostamente diz ter ou tem, e Ele precisa de fato de mim. Então é hora de eu agir nele, porque ele ou ela necessita da minha ajuda hoje à noite. Vamos já avançar, eu quero finalizar já rapidamente. Vejam bem, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Repito, isso aqui é para crente e não para descrente. Purificai as mãos, pecadores. Como é que alguém que se diz crente pode ser chamado pelo apóstolo, pelo Tiago, de pecador? Porque pecador é aquele que está fora do caminho, perfeito? É aquele que erra, é aquele que infringe uma lei, seja consciente ou inconsciente, com culpa ou sem culpa. Você me compreende? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? Ânimo dobre é aquele que um dia na igreja e 10 fora, um culto na semana e 10 fora. Isso é ânimo dobre. Sabe? Esse tipo de coisa que não pode acontecer mais. Se você é de fato crente em Jesus Cristo, comprometa-se com Ele, em nome de Jesus. Comprometa-se com a sua comunidade. Preste o serviço a Ele, através da sua vida, na sua comunidade. Faça alguma coisa, em nome de Jesus. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Alguém dirá, eu não entendo essa passagem. Converta-se o vosso riso em pranto. É porque, lembremos-nos de Eclesiastes 3, a hora de rir e hora de chorar. Muitas vezes nós estamos rindo por fora e quebrados por dentro.
muitas e muitas vezes nós estamos quebradinhos que nem arroz de terceira, mas por fora o protocolo social, sabe? A boa educação manda me dizer que eu tenho que estar sempre sorridente, entende? Porque afinal eu não posso demonstrar quem eu realmente sou. Como quem diz, há uma máscara diante de mim. Eu esboço uma máscara. Cristianismo não é máscara. Ou é ou não é. Ou crê ou não crê. Certo ou errado. Não há meio termo em cristianismo. Você me compreende? Então, quando ele fala, converta-se o vosso riso em pranto, é que risos falsos, apenas aparência, relações de aparência, são aparências para os de fora. Para Deus que vê o coração, isso é, sabe, a gota d'água. E lamentavelmente vai ter um fim. Porque nada fica impune diante de Deus. Agora, ao mesmo tempo, o pranto que dura uma noite, ele pode também se converter em riso no começo da manhã. Ou seja, as duas coisas estão presentes no cristianismo. O riso e o pranto, o plantar e o colher, o rir e o chorar, o abraçar e deixar de abraçar, é lermos de novo Eclesiastes 3. Não como uma poesia de Salomão, mas como uma expressão da verdade cotidiana de nossas vidas. Meus irmãos queridos, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A humilhação nem sempre é bem-vinda e nem sempre é desejada, porque traz em si mesma uma certa conotação de baixa autoestima, não é? Não, eu não vou me humilhar, pelo contrário, eu vou pisar, eu vou mostrar que eu sou mais eu. Não é? Nem sempre a gente está disposto a pedir desculpas, quando estamos errados, quando percebemos a obviedade das coisas. É preciso realmente um espírito de quebrantamento para percebermos que nem sempre o que nós achamos é a verdade. A verdade grita nas ruas, desce as estradas, desce das árvores, mas muitas vezes nós não percebemos. Humilhai-vos na presença do Senhor, porque para ser exaltado por Deus, há de se humilhar diante dele também. Amém, igreja? Eu quero finalizar nesse momento dizendo o seguinte: uma maneira eficaz, bíblica, correta de qualquer comunidade evitar que mundanismos nas suas diferentes áreas, tanto na parte teológica quanto na parte de louvor. Eu ia trazer, mas em função da ceia, eu percebi que não teria tempo. Há um vídeo na internet, eu até reservei, peguei o notebook para trazer, digo, não, pelo tempo eu vou perceber que não vai dar. Em que em Salvador, na Bahia, tem agora uma banda que se diz evangélica, cujo chama de crooner ainda? Não, sou das antigas. É crooner. Cantor, não é? Cantor. Ele acaba de fazer um louvor chamado Arrocha Jesus. Alguém já viu isso, não? Na internet? Está bombando na Bahia, viu, Roberval? Arrocha Jesus. Tem aqui baianos. Um abraço aos baianos que estão nos escutando e vão nos ver. Eu conheço bem Salvador, fiquei lá em Brotas, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina, conheço toda aquela Salvador. Um povo alegre, festivo. Mas eu não posso trazer certas coisas para dentro da comunidade. E essa banda agora compôs uma letra de uma profundidade de arrepiar Machado de Assis. De um lirismo
para botar de escanteio o Castro Alves e a trupa toda dele, sabe? E uma das frases é: arrocha Jesus. Então o cidadão está diante da TV ensinando como é que arrocha Jesus, pegando as meninas na própria comunidade. E aí a apresentadora ficou tão espantada que disse: um momentinho só, como é que é isso? Isso não é profano? A apresentadora, cara, isso não é profano? E vem cá, você não cantava aquela outra canção profana? Aí ele vai dizer assim: não, agora é assim, eu canto uma parte profana e uma parte sacra. Sacra! Arrocha Jesus. Aí o pau canta. E ele vai rodopiar como se estivesse em transe, num êxtase apoplégico, cataclísmico, entendeu? Se dizendo crente. Olha, até uma criança que chegou aqui agora, essas pequenas, se visse aquela marmota, você bem educado porque estamos na internet, se visse aquela marmota, aquela porca miséria, aquele lixo, a criança diria: aquilo não pode ser de Deus, pastor Amaral, não pode ser de Deus. E no entanto a comunidade está lá toda embalada no arrocha Jesus, Júlio. Esse tipo de coisa que vem, às vezes, repito, sorrateiramente, e às vezes escandalosamente. Se não houver um homem sério, uma mulher séria, de dizer: isto é mundano, isto não é de Deus, e aqui eu não aceito, e ponto final. Então o que acontece? Como já foi dito aqui em Fortaleza, a comunidade, trazendo canções, modas, danças de outras lugares e épocas, certo? Que, na verdade, estão provocando a saída de pessoas da comunidade. Pelo amor de Deus em Cristo, a comunidade de Jesus tem um padrão. Nós temos um padrão, o padrão chama-se Bíblia Sagrada. Não é o que o pastor pensa, é o que a Bíblia diz, ponto final. A reforma foi feita. Um dos lemas era reforma, sempre reformando. A palavra, regra de fé e prática. Vamos à palavra, ao que diz a minha tradição. Tradição nada, tradição é um valor relativo pequeno, importante até, mas limitado, não igual à Escritura. Então, esta comunidade, estou finalizando ainda a tempo da ceia, esta comunidade, ela tem como característica, que fique bem claro, registrado na internet, a ortodoxia, o conservadorismo, a posição teológica pentecostal clássica arminiana. Quem não souber o que eu estou falando, pois pesquise e estude. A Betfagé é uma comunidade pentecostal clássica, teologicamente arminiana, conservadora. Em nome de Jesus, continuará assim, porque há homens e mulheres que têm juízo e que conhecem a palavra de Deus. Amém? Amém. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero nesse momento orar com vocês, não é? Eu oro por vocês e vocês por mim. Já partiremos para o sacramento da ceia. Façamos um pacto, que a partir de hoje, você e eu estejamos mais e mais presentes, mais e mais comprometidos, mais e mais desejosos de ajudar, não é? Em vez de murmurares, canta, não é? Amém? Para a gente poder crescer. Crescer não a qualquer preço, a qualquer custo. Crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, meu Senhor. Preserva a tua igreja de quaisquer mundanismos que se nos apresentem.
Sê com teu povo aqui na Betfagé, sê com teu povo em toda a face da terra, onde a tua palavra genuína, Senhor, cristalina, bíblica, cristocêntrica, seja de fato verdade em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, nos comprometermos mais e mais com a tua igreja, com a tua comunidade, com a vivência da palavra e não apenas a leitura superficial dela. Abençoa a tua comunidade. Em teu santo e doce nome. Amém e amém. Podem sentar-se. Podem sentar-se. Cristo preparou uma que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão. E Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sentada, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Abramos nossas Bíblias em Coríntios, carta primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a passagem tradicional relativa a este momento sacramental. 1 aos Coríntios 11, verso 23. Isso. Amém. Maravilha. Perfeito. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Elevemos elementos. Povo de Deus, feche os olhos em sinal de respeito e ore comigo.
Senhor Jesus, graças nós te damos mais uma vez por este momento maravilhoso, Pai sacramental, em que a tua igreja vai participar do pão, símbolo do teu corpo, rasgado por nós na cruz do Calvário, e a participar também do vinho, símbolo do teu sangue, vertido por nós na cruz do Calvário, para que ao fazermos tal sacramento, ao tomarmos parte dele, sintamos mais e mais a tua presença, o teu desejo, Pai, de maior união, maior serviço, maior trabalho, maior comprometimento na tua igreja, anunciando a tua morte e a tua ressurreição. Em teu santo e doce nome. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. Receba os elementos e aguardem a nossa chamada. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ser a santa luz. Vencear o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Vamos aguardar que todos recebam os dois elementos com muita decência, com ordem. Aqueles que ainda não se batizaram, muito em breve vão se batizar para poder participar dessa festa máxima do cristianismo. São dois sacramentos, são duas ordenanças: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O pastor Paulo vai ler uma declaração acerca desse momento. Nós vamos dizer amém, depois nos sentamos e participamos da ceia do Senhor. Ok, fiquemos de pé e ergamos elementos ao ar. Senhor Jesus, em nossas mãos, os dois símbolos sacramentais: o pão, símbolo do teu corpo, e o vinho, símbolo do teu sangue, ambos dados espontaneamente para a nossa salvação. Amém.
A moda antiga, quem quer citar versículos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Cadê os crentes? Opa, cadê? Pode ler, tudo bem. Pode ler. Amém, querido. Valeu, Mateus. Firmeza. Amém. Senti firmeza no firmeza do Mateus. Vamos colocar os gasofiláceos aqui enquanto também nós adoramos a Deus. João 8 e 32. 32. Mais. Isso. Muito bem. Isaías 40. Mais. Vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas que trouxemos Isso. para a casa do É Senhor. citando e dizimando. Citando e e ofertando. dizimando. Cadê o povo de Deus? Cadê? Leitores da Bíblia. Vamos lá, pessoal. Isso. Estou ouvindo aqui só no espírito. Estou ouvindo. Pode falar. Dia a dia vem guiar. Amém. Meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim. Que se torne assim verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar. Ó celeste diretor, já fizeste em mim morada. Tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida. Seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Amém. Irmãos, 4 e 5 vai ter o que aqui na Betfagé? Pronto. Eu quero aproveitar, terça-feira, minhas irmãs do Coral Betfagé, terça-feira, por favor, ninguém falte. É o nosso ensaio, terça-feira, beleza? Está cada vez mais lindo o Coral Betfagé, até que escolham um outro nome, eu vou chamar de Betfagé, tá bom? Quando escolherem eu mudo, tá? Por enquanto é Coral Betfagé, já fizemos uma participação, não apresentação, mas participação, foi bem abençoado, e terça-feira ninguém falta aqui, tá bom assim? Então 4 e 5 com a missionária Lídia lá do Pernambuco, não é isso, Lídia? Isso, Lídia Fernandes, lá de Pernambuco, Recife, que chega sábado. Amém. Vamos chamar aqui os convidados. Daniel Ferreira. Daniel, Camila Belo Lima. Aniversariantes. Dione Mendes Sales Lopes. Ana Cláudia de Oliveira Maia. Ivete Maria Belo Lima. Amanda Soares Rabelo. Jonatas Faria Maia. Sandra Regina. Maria Mendes Telma. Irene Araújo Santos Costa. João Deusimar Rabelo. Adriana Patrícia Costa. Roberval Sandoval Lopes de Almeida.
Luciana Maia Bezerra. Jocélio Carvalho Maia. Falta mais alguém? Quem? Alexandre, meu filho. Pronto. Ana Carolina também Ana tá Carolina, aqui. cadê a Ana Carolina? Pastor Carlos, Diz. eu sou Diz. informado que o nosso Ministério Multimídia... Ok, gente boa. Olha só, o nosso Ministério Multimídia... Gente, antes de mais nada, todos os ministérios são super importantes, são homens de Deus, mulheres de Deus. Todos, independentemente de que atividade eles exerçam. O multimídia é o responsável, não é? Pela parte, como o nome já diz, multimídia, e de levar a nossa imagem ao mundo de fala portuguesa. Então, no nosso site, vocês percebem os vídeos, não é? As mensagens, o Facebook, não é? A página, a fanpage do Facebook, enfim, tantas coisas. São 2 sites em português, um em inglês e mais o Facebook. Então, não será por falta de mídia que a Betfagé não está aí sendo conhecida. Eles fazem um ano, eu queria chamá-los, os representantes aqui. Isso. Olha, você sabe aquela história, só quem entende do riscado é que pode realmente saber como é trabalhoso colocar vídeos no ar. É trabalhoso. Essas, não é, pastor Amaral? O senhor também já trabalhou nessa área de multimídia, né? É um negócio complicado, que exige equipamento, exige tempo, conhecimento, não é? As aberturas dos nossos vídeos são muito bem feitas, coisas admiradas por aí afora. Então, estão de parabéns todos os componentes do multimídia. Pastor Carlos. Então fala. A Jamile quer falar. Eita, tô vendo Eu não ia tanto falar sorriso. não, mas vou falar. Já que chamaram, eu queria agradecer ao Ministério, a Fabrício, o Isaac e a Amandinha que está lá atrás. É muito importante ter vocês aqui. Eu creio que Deus vai recompensar tudo que vocês estão fazendo para a nossa igreja. E eu queria dizer para vocês que nosso ministério precisa de pessoas. Portanto, quem estiver ainda sem trabalhar dentro da igreja, como o pastor Paulo foi muito usado hoje falando, nossa igreja quer crescer, mas a gente tem que crescer juntos. Então, todos têm que trabalhar. Quem estiver disponível, que tiver interesse, me procure, que atualmente eu estou como líder. Então, me procurem que eu passo para o ministério, a gente vai avaliar e etc, etc. Não deixem de me procurar, que a gente está precisando de vocês. Amém? Amém. Eu vi que quando a Jamile veio pegar o microfone, eu vi alguns sorrisos. A gente chamou o Wagner e a irmã Ivete no aniversário de casamento? Wagner não. Ivete. Aê, dia 16, então. Eu também estou observando que o Isaac também está mais bonito. O que é o amor cristão, não é? O amor cristão é bom. Jesus, Jesus. Vamos ficar de pé? Amém. Não está mais saindo na internet, né? Ainda tá ainda? Não tem problema não. Betfagé é isso, meu irmão. Tá? De língua portuguesa. Betfagé é isso, é coisa transparente. Olha os aniversariantes. Aqui, todo aqui no meu flanco esquerdo. Terça-feira, culto aqui de libertação e unção. Sexta-feira, doutrina. Sábado começa o segundo encontro Congresso de Senhoras. Missionária Lídia Teles estará aqui conosco, pregando sábado e domingo. Isso. Amém? Vamos orar? Pode orar, Paulo. Senhor, eis aqui todos os teus filhos que aniversariaram em dias diferentes. E a minha oração, concordada por toda a igreja, é que cada um deles seja ricamente abençoado por ti, Senhor. Nas suas atividades seculares, na sua casa, como exemplo, como uma mulher convertida, um homem convertido. Diante das dificuldades, eles creem, nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que é fiel. Abençoa, meu Senhor, a vida de cada um. O ministério do multimídia, que de uma forma tão voluntária, tão amorosa, tem se dedicado ao Pai, a fazer os vídeos e colocar o melhor pela internet.
recompensa a dedicação dessas pessoas, renovando as suas forças nos momentos de fragilidade. E nós estamos aqui todos unidos, com os corações abertos, para podermos orientar, instruir, apacentá-los, segundo a inspiração do Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Senhor, a família de cada um, a família de todos os internautas que sintonizam, ó Pai, no culto aos domingos, que cada um possa crescer na graça, no conhecimento, através desse instrumento que é a internet. Concede-nos uma semana de paz em comunhão contigo, ó Pai. Abençoa, meu Senhor, o segundo encontro de senhoras que nós teremos no sábado e domingo. Os meus irmãos e irmãs que estão convidando, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los na frente, trazê-los até esta casa, ouvir a Tua palavra, porque cremos que o Teu Espírito fará o mais difícil, que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e o Teu nome será proclamado. Aleluia. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje, agora e para sempre. E a igreja diz amém? Amém.